Vamos continuar então? Então hoje nós temos que terminar a aula passada e começar uma aula nova, tá bom? Então, o que nós vamos terminar da aula passada? Nós estamos vendo quais são as perspectivas apocalípticas, escatológicas do final dos tempos, né? Parece redundante, mas não é, tá bom? Nós vimos na semana passada a ideia de milênio, né? Então, lá no Apocalipse está escrito que Cristo vai governar por 1000 anos. E sobre isso nós vimos algumas perspectivas, né? Chamadas de pós-milenismo, de pré-milenismo e de amilenismo. O amilenismo é a perspectiva que acredita que o milênio é algo puramente simbólico, tá? Que o milênio, na verdade, ele não vai ser literal, ele não vai acontecer. Essa perspectiva, ela é pouca presente na maioria da teologia mais ortodoxa, vamos dizer. Mas existe esse pensamento. Tá? O pós-milenismo, ele acredita que o milênio ele pode estar acontecendo agora, nós não sabemos. Talvez ele já esteja acontecendo agora e Cristo já está governando. O pós-milenismo, ele acredita que Jesus vai voltar para exercer o juízo final no fim do milênio. Mas o milênio, ele não precisa ter a presença física de Jesus. Jesus não vai voltar para governar no milênio. Ele só vai voltar para estabelecer o juízo final. Esse pensamento, que hoje não é muito também comum, mas ele já foi comum na época de Agostinho. Tá? Um docetista, né, desenvolveu um pouco melhor a ideia do pós-milenismo e o Agostinho adotou essa ideia. Então, é uma ideia, o milênio pode estar acontecendo agora, que não necessariamente Jesus vai aparecer fisicamente para governar. Tá bom? Por que essa ideia foi forte na época do Agostinho? Na época do Agostinho, que é o século... Não é o Agostinho da Grande Família, não, tá bom, irmão? É o chamado Santo Agostinho, tá bom? Ele foi um teólogo africano, né, do século V, e na época do Agostinho, o Império Romano havia se convertido à fé cristã. Então, eu quero que os irmãos tenham a ideia, né, imaginar o Império Romano que perseguia os cristãos, houve grandes perseguições até o ano 310, 311, e, de repente, o Império Romano ele se rende à fé cristã e o Teodósio... É que você está muito longe aqui, ó. Aí eu chego para lá. Eu venho para cá. Não, Giovanni, não dá, fica na esquina. O celular tem que ir para lá. Olha a diferença. Pronto, né? Voltando então aí. Então, na época do Agostinho, o Império Romano havia se rendido à fé cristã. O imperador Teodósio, por volta do ano 395, colocou a religião cristã como a religião oficial e proibiu as outras religiões. Então, foi uma grande mudança política e religiosa no mundo da época. Então, a ideia de que o cristianismo estava crescendo e tomando as esferas políticas, tomando as esferas sociais e até econômicas do Império, ela fortalecia a ideia de que o milênio já estava para acontecer ou até acontecendo. Porque o Império, o poder maior... Né? Então, quero que os irmãos imaginem assim, ó, o norte da África, a maior parte da Europa e o Oriente Médio era todo governado pelo Império Romano, e o Império Romano era cristão, se tornou cristão. Então parecia uma coisa que o cristianismo e a fé cristã estava tomando o mundo. Né? Então a ideia era que talvez Cristo já estava até governando, ou iria governar, por meio do Império Romano. Então essa noção de pós-milenismo, ela era muito forte na época do Agostinho. E na época do século XIX, depois do iluminismo e com a presença do positivismo,
a crença de que a ciência estava crescendo, evoluindo, e a existência de novos medicamentos, de novos meios de transporte, de novas tecnologias capazes de fazer o mundo melhorar, significaria também que o cristianismo como fé iria permear todas essas áreas e o mundo iria viver em paz. Então já seria a entrada de um milênio sem a presença física de Jesus, né? Mas a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial enfraqueceu a visão pós-milenista e ela tornou cada vez menos comum entre os cristãos. E uma outra coisa também. Os críticos, né, os cristãos de linha mais crítica, chamado histórico crítico, e também da linha iluminista, eles passaram a adotar o pós-milenismo ou amilenismo. Isso fortaleceu a aversão das linhas mais ortodoxas, né? Mais comprometida com a igreja. E aí essa ideia vai ser cada vez diminuída e vai ser aumentada nas linhas ortodoxas cristãs da igreja, a ideia pré-milenista, ou seja, Jesus volta antes do milênio e vai governar fisicamente a Terra num período chamado milênio, tá bom? Então o que nós temos aqui? A linha mais ortodoxa, que a maioria dos teólogos segue, é chamada de pré-milenismo hoje, tá? Mas as outras linhas já tiveram uma grande influência na história da igreja, com teólogos de grande importância, como, por exemplo, Agostinho. Mas antes do Agostinho, né, século I, II e III, foi período de grandes perseguições no Império Romano contra o cristianismo, a tendência era pré-milenista, né? A ideia era que Jesus iria voltar e iria governar a Terra fisicamente. Aí essa ideia enfraqueceu e retomou aí no século XX com muita força, tá bom? Dito isto, qual que é o próximo passo? Dentro do pré-milenismo, existe uma visão que diz respeito à grande tribulação. Jesus, em Mateus 24, disse que haverá um tempo de grande tribulação que nunca houve na Terra, né? Então, essa grande tribulação, ela também vai influenciar os direcionamentos escatológicos, tá? E aí nós vamos ter pelo menos dois pensamentos principais. Um chamado de pré-tribulação, pré-antes, tá bom? Pré é antes, então pré-fácil, né? Aquilo que vem antes de começar o livro, né? Então pré-escola, vem antes da escola, pré-história, antes da história. Então pré-tribulação é a ideia que Jesus vai voltar antes da grande tribulação. E a pós-tribulação é a ideia que Jesus vai voltar depois da grande tribulação, ok? Mas os dois acreditam que Jesus vai governar durante o milênio, ok? Então o milênio é 1000 anos do governo de Cristo, ok? Mas antes do milênio tem um período chamado de grande tribulação. E aí a ideia é, Jesus vai voltar. Tudo bem, Jesus volta antes do milênio, mas Jesus volta antes da grande tribulação ou é depois da grande tribulação? Existe ainda uma terceira via que diz que Jesus volta no meio da grande tribulação. Ok? Então, nós temos aí muitos teólogos, muitas pessoas que pregam ou ensinam escatologia, e é bom a gente saber qual que é a perspectiva que existe, né? Porque senão a gente fica meio confuso, tá bom? Então você escuta, por exemplo, o pastor Augusto Nicodemos pregando, né? O pastor Hernandes Dias Lopes, pastor da nossa igreja, ou a nossa irmã Eurides gosta do Laurentino, acho que é esse o nome dele, Lamartine, acho que é esse o nome, né? A irmã às vezes manda alguns vídeos para mim desse pregador. Existe aquele pregador da Adventista, esqueci o nome dele, que sempre está na televisão, fala muito de arqueologia. Então, existem vários pregadores que falam as questões escatológicas. Mas, às vezes, nós vamos ouvir um falando que Jesus vai voltar e arrebatar a igreja, outros falando que Jesus só vai voltar depois da grande tribulação. Então, o que acontece? É que existe pelo menos três vertentes distintas. Tá bom? Então, vamos conhecer um pouco melhor essas três vertentes. Então, nós temos aqui
aqui, né? Então, aqui já está compartilhando para os irmãos. Olha, aqui nós temos 3 ideias no desenho, tá bom? Deixa eu arrumar aqui, olha. Ok. Então, essa cruz aqui, olha, ela significa a primeira vinda de Jesus. Jesus veio, Jesus de Nazaré, morreu, foi crucificado, ok? Aqui, ó. Essa cruz significa o período terreno de Jesus lá em Israel, ok? Então, qual que é a ideia da pré-tribulação? Jesus vai voltar, olha a setinha azul aqui, ó. Jesus volta e arrebata a igreja. O nome ficou aqui em inglês, tá? Era para estar em português, mas esqueceram de traduzir, tá bom? Então, arrebatamento da church, é da igreja, arrebatamento da igreja. Então, Jesus arrebata a igreja e começa a grande tribulação. Aí Jesus volta mais uma vez, exerce o juízo final. Desculpa, exerce o juízo final, não. Jesus volta a segunda vez, vence o anticristo, vence a besta e vence o falso profeta, que é o Apocalipse 19. E aí começa o milênio, que é o Apocalipse 20. E depois começa o juízo final, e aí sim a eternidade, tá bom? Então essa é a ideia chamada de pré-tribulação, tá bom? Então pré-tribulação, Jesus veio, ó, todos vão ter... Preste atenção que todos têm uma cruzinha aqui no começo. Ó. São 3 ideias. Todos têm uma cruz. Essa cruz foi a vida terrena de Jesus. Aí nós vamos ter aqui, ó, todos vão ter no final o juízo final. Ok? Descrição lá no Apocalipse 20. E todos vão ter um milênio escrito. Todos têm um milênio, que é Jesus governando por 1000 anos. Qual que é a discussão aqui? É quando Jesus volta. Todos vão estar de tribulação também. Mas olha o primeiro aqui, ó. Jesus volta e começa a grande tribulação. Então, nessa visão, a igreja não participa da grande tribulação. Ok? A segunda visão, que é a intermediária, tá? É a visão que Jesus volta durante a grande tribulação. Então, a igreja participa de um trecho, de um pedaço, de uma parte da grande tribulação, mas Jesus volta no meio da grande tribulação. E nós temos a última visão, que é pós-tribulação, que diz que a igreja passa por toda a tribulação e Jesus só volta no final da grande tribulação para vencer a besta, o anticristo, o falso profeta e começar o milênio, tá bom? Então, a diferença só está aqui. Em que momento Jesus volta? Preste atenção que os 3 não negam o milênio, não negam o juízo final, não negam a volta de Jesus. E nem negam a grande tribulação. A diferença é apenas em que momento Jesus volta. Por que surge esse problema? Vamos começar aqui, olha. Primeiro lembrando o que é grande tribulação, tá bom? Então não é tribulação. Então Jesus disse em Mateus de uma tribulação que nunca existiu na Terra. Então nós já tivemos o nazismo, nós já tivemos o Império Romano, nós já tivemos a Inquisição, nós já tivemos uma série de dramas vividos na história da humanidade. Mas é previsto um período de tribulação muito mais intensa. E essa tribulação não é apenas perseguição contra a igreja. Ela também significa um caos na natureza. Significa também um caos nas águas, no ar, né? Então, poluição tanto no ar quanto nas águas, ok? Fome, falta de alimentação, guerras, um nível cósmico, né? Na natureza muito mais abalada do que jamais aconteceu. E junto com isso, uma grande crise política, tá bom? Então, isso é a grande tribulação. Agora, o texto principal que gera discussão é esse daqui, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a seguir. Olha o que diz o texto. Não queremos, que é a passagem bíblica, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vamos começar aqui do versículo 13, tá? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Aqui os que dormem são os que morreram, tá bom? Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Que esperança é essa? Então a ideia é assim, ó,
A pessoa que não crê em Deus, a vida, ela se limita a essa existência, ok? De um modo geral, quem não crê em Deus, quem não é religioso, quem não tem fé, quem é apenas materialista, né, ou ateu, não acredita, não tem nenhuma espiritualidade, a vida se reduz a essa existência. Então não tem esperança. Morreu, acabou. Né? Aí Paulo está falando, vocês não devem ser como aqueles que não têm esperança a respeito dos que já dormem, ou seja, os que já morreram. Versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaro por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, veja a crença de Paulo que ele estaria vivo. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Então, a vinda do Senhor, a volta de Jesus. De modo algum precederemos os que dormem, os que morreram. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu. Então, ele está falando que Jesus volta, desce do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quem vai ressuscitar? Somente os mortos em Cristo. Quem morreu e não estava em Cristo não ressuscita desta vez. Ok? Então, todos vão ressuscitar. Só que nesse caso aí, só vai ressuscitar aqueles que morreram em Cristo. Nós vamos chegar... Aqui é só o que eu fiz, irmãos, não esqueça, né? Os irmãos pediram para a gente ir direto no Apocalipse. Eu estou fazendo uma apresentação geral de escatologia, mas esse assunto vai voltar no Apocalipse 20. Apocalipse 20 diz que existe a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Ok? Aí está escrito lá no Apocalipse, bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Então, Paulo está falando que só vai ressuscitar nesse evento quem morreu em Cristo. Depois nós, os vivos, os que ficarmos até quando? Então, até a volta de Jesus. Então, Jesus voltou. Imagina que Jesus volta agora. Jesus voltou agora. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitariam nesse momento. Né? E nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados junto com eles. Então agora, ressuscita. Pensa aí em todos os irmãos que vocês conhecem que já morreram. Todos os que vocês conhecem e que vocês não conhecem. Tá? Todos os crentes, fiéis, aqueles que tiveram fé em Deus, ok? Vão ressuscitar. Mas Jesus volta agora. E todos aqueles que morreram ressuscitam agora. E aí juntos, os vivos, então eu que estou aqui, você que está me assistindo, né? Junto com os que ressuscitaram agora, juntamente com eles, seremos arrebatados entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Então nós vamos encontrar Jesus aonde? Aqui na terra? Não. O que Paulo está dizendo é que nós vamos encontrar Jesus nos ares. O que é arrebatar? Arrebatar é tomar, tirar. Né? Então é como se a gente fosse recolhido da terra e levado para o céu. E a gente sobe para as nuvens. Encontra com o Senhor nos ares, nas nuvens. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Né? Então Paulo está falando, então consola aquele que perdeu um parente querido. Veja nessa época agora que nós temos pessoas que partiram para o Senhor, né, em meio a essa doença. Então Paulo estaria falando, consola essas famílias com essas palavras, com a palavra da esperança e da ressurreição. Só que Paulo parou por aqui, irmãos. Paulo parou por aqui. Então, esse texto é o que vai causar essa divisão sobre o momento que Jesus volta. Por quê? Então, isso daqui ninguém nega. Tá? As 3 linhas que eu apresentei não vai negar que Jesus vai arrebatar a igreja. Tanto que se vocês olharem ali, está escrito assim, ó, segunda vinda com a igreja. Olha aqui, ó, segunda vinda com a igreja. E aqui também, ó, segunda vinda com a igreja.
Se os irmãos lerem, a ideia é que qual que é a dificuldade, irmãos? A dificuldade é a gente ligar os textos, né? Porque nós temos Tessalonicenses, mas nós temos Mateus, temos Marcos, temos Lucas, temos o Apocalipse e temos aí os outros escritos de Paulo, Pedro e por aí vai. No Apocalipse 19, diz que o Cristo volta com os santos, ok? Volta com os santos. Então volta, mas quem são esses santos? Então a igreja volta com ele. Mas qual que vai ser a grande diferença aqui, né? A pré-tribulação, aqueles que acreditam na pré-tribulação, acreditam que Jesus vai voltar, arrebata a sua igreja, a igreja não passa pela tribulação, só que essa primeira volta de Jesus não é aquela volta completa. Jesus voltou até a metade do caminho, bom? Então, Jesus voltou só nos ares, ele não pisou aqui na terra. Jesus voltou só nos ares. E aí ele recolhe a igreja e leva a igreja some. E aí começa o governo do anticristo. Tá? No fim do governo do anticristo, volta, aí sim, volta Jesus e todo olho verá, como diz o Apocalipse capítulo 1. Mas aí Jesus volta com a sua igreja, Apocalipse 19, e vence o anticristo, o falso profeta e a besta. E começa o governo chamado milênio. Tá bom? Então, essa ideia da pré-tribulação. Qual que são as dificuldades que aparecem? Nós esperamos Jesus voltar, não é a segunda vinda? Só que a pré-tribulação, ela fala que a segunda vinda de Jesus, ela acontece em duas fases. Então, Jesus volta, arrebata a igreja e fica aí um período de 7 anos com o governo do anticristo. E aí Jesus volta para exercer o juízo. Então, uma volta em duas fases. Tá? Então, essa seria uma dificuldade. Mas dá para chegar a essa conclusão. Porque Paulo, de fato, está falando de uma volta e de um arrebatamento. Né? E nós temos várias passagens da Bíblia que diz que Jesus vai guardar o seu povo da ira que há de vir sobre todo o mundo. Então, Apocalipse, nós já lemos isso em Apocalipse, eu te guardarei da provação, da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Nós já lemos isso numa das cartas. Paulo fala que Deus vai nos guardar da ira vindoura, da ira futura, e existem várias passagens que comentam sobre isso, tá bom? Então, como que Cristo vai nos guardar da ira futura? Porque ele vai arrebatar a sua igreja. Então, essa seria uma das possibilidades, ok? Agora, sobre a ressurreição, haveria, então, na verdade, não duas ressurreições. Essa é uma outra dificuldade da pré-tribulação. Na verdade, iria acontecer 3 ressurreições, não 2, 3. Como assim 3? Então, Jesus volta agora. Acompanha comigo. Jesus ressuscita todos os que morreram em Cristo e são arrebatados. Só que durante a grande tribulação, ainda vai existir um povo de Deus aqui na terra, que vai ser Israel, principalmente os judeus. Apocalipse é um livro que dá uma ênfase muito grande aos judeus a partir de agora, o capítulo 4. A partir do capítulo 4, os judeus vão ganhar uma grande importância. Então, Mateus 24 fala de crentes, ou, na verdade, não usa a expressão crentes, diz apenas os eleitos, participando da tribulação. Então, o que seria isso? Como que essa linha de pré-tribulação ela vai interpretar? Ela vai interpretar que o período da grande tribulação, o povo de Deus aqui na terra são os judeus que vão se voltar para Deus, vão se voltar para Cristo. O Cristo Jesus, não um outro Cristo, mas o Cristo Jesus. Então, durante a tribulação, os judeus iriam se voltar e se converter. Né? E aí tem muitos textos, como diz lá, o espírito de súplica será derramado sobre aqueles que o transpassaram, e tantas outras passagens. Tá? Então é dessa forma que a pré-tribulação, o pré-tribulação interpreta essas passagens. Agora, existe aquele que é o mid, que é o meio, que diz que a ideia, nós vamos depois ver isso com calma no decorrer do estudo do Apocalipse, diz que o anticristo vai governar a terra por 7 anos. Né?
Mas esses números podem ser simbólicos. O Apocalipse, cada número do Apocalipse, o livro do Apocalipse, ele é muito metafórico. É difícil separar do Apocalipse aquilo que é uma metáfora e aquilo que é literal. Ok? Por exemplo, o Apocalipse diz que você vai ter na sua testa escrito o nome da Deus, o nome de Deus e o nome do Cordeiro. Será que na nossa testa vai estar tatuado mesmo o nome da Nova Jerusalém? Ou será que isso é somente um símbolo para falar da nossa mente, que agora é a mente de Cristo? Percebe? Ok? Então, mas voltando aqui. Então, existe a ideia de que o anticristo vai governar o planeta por 7 anos, ou seja, é um período. Esse período pode ser maior, pode ser menor, pode ser simbólico, 7 anos. E a metade desse governo é um período de paz. É um período muito tranquilo. É um período em que o anticristo vai prosperar muito. Só que na metade desse governo começa o caos. Começa o derramar dos juízos de Deus. Então, alguns vão entender que é nesse momento que Cristo arrebata a igreja. É no momento que a coisa vai esquentar. Tá bom? Na metade, quando o negócio ficar feio, aí Cristo arrebataria a igreja. Seria um arrebatamento no meio da tribulação. E após tribulação, ela diz que Jesus... e voltando a falar da ressurreição. Então, calma aí, que às vezes aqui são tantas ideias que eu me atrapalho, tá bom? Então vamos voltando lá. O que seria 3 ressurreições? Jesus ressuscita todos os que morreram em Cristo na sua volta de arrebatamento. Só que durante esse governo do anticristo vai ter uma intensa perseguição contra os judeus. Vai ter uma intensa perseguição contra os eleitos, ok? E nesse momento muitos vão morrer, vai ter muitos mártires. Então quando Jesus voltar com a igreja e vencer o anticristo e começar o milênio, aí ele ressuscita os que morreram durante o governo do anticristo. Tá bom? E a última ressurreição é a ressurreição do juízo. É a ressurreição para a condenação dos ímpios. Tá bom? A pós-tribulação. A pós-tribulação ela é mais simples. Ela diz que Jesus só volta no final da grande tribulação e a ressurreição é igual. Tanto os judeus, quanto crentes, quanto os que creram em Jesus já antes da tribulação, como durante a tribulação, são ressuscitados e começa o milênio. Então essa é a ideia da pós-tribulação. Só que a ideia da pós-tribulação também tem os seus problemas, porque Jesus vem à igreja, a igreja sobe para o céu, só que na mesma hora já volta para a terra. Né? Então, as duas linhas apresentam os seus problemas. O que eu quero mostrar para os irmãos é que nenhuma dessas linhas elas são perfeitas. A Bíblia apresenta as verdades bíblicas. Só que ela não fica fazendo uma teologia sistemática, definindo termos, explicando o que significa. Quer um exemplo? A coisa que Jesus mais falou foi reino dos céus ou reino de Deus. Mas Jesus nunca definiu o que é reino de Deus. Jesus sempre falava, o reino de Deus está chegando, o reino de Deus é como... Aí ele conta uma parábola. É como um homem que encontra um tesouro no campo, é como um negociador de pérolas, é como um pescador. Jesus sempre contava parábolas, mas Jesus nunca definiu, o reino de Deus é isso. Então, por exemplo, a Bíblia afirma a divindade de Jesus no Novo Testamento, né? O livro de João e tantos outros livros, o Apocalipse... tantos livros do Novo Testamento, Paulo vai chamar Jesus de divino. Ao mesmo tempo vai dizer que só existe um Deus. Só existe um Deus, mas chama Jesus de divino, mostrando que o Pai e o Filho são Deus. Só que nunca a Bíblia para explicar a Trindade. Ou explicar a divindade de Jesus e do Pai ao mesmo tempo. Então a Bíblia simplesmente dá as verdades. Ela diz, é isso. Só que ela não define, né? Não faz uma sistematização. Por isso que nós estudamos. Né? Então, aqui no nosso caso, as duas possibilidades existem. E as duas parecem ter os seus fundamentos bíblicos. O que eu, particularmente, entendo ser mais coerente. Tá bom? Eu entendo ser mais coerente a ideia da pré-tribulação. Tá? Que Jesus volta, arrebata a igreja, tem o período da grande tribulação e depois Jesus volta para exercer o juízo. Essa é a linha que eu cresci ouvindo.
tá bom? E aí, essa talvez seja uma influência. Eu cresci ouvindo isso lá na Assembleia de Deus, de onde eu venho, tá bom? E aí eu conversei com o Joelzinho, né? O Joel faz seminário batista agora, não é isso? Seminário batista e tal. Eu perguntei, Joel, lá no seu seminário batista, o pessoal é pós-tribulação? Ele falou, não, lá todo mundo é pré-tribulação. É a mesma ideia lá da Assembleia de Deus, e a ideia que eu estou falando, o seminário que o nosso irmão Joel estuda, que é batista, também segue essa linha da pré-tribulação. Mas pastores bem conceituados, como o pastor Augusto Nicodemos, por exemplo, ele é pós-tribulação, ele acredita que Jesus só volta depois. Outro pastor, Russell Shedd, também, um pastor muito bem conceituado, também acredita na pós-tribulação. Então, as duas ideias, elas existem, tá bom? Só que não está definidamente claro. Só que o que eu quero mostrar para os irmãos, deixa eu parar aqui que a gente já vai mudar de tela. O que eu quero mostrar para os irmãos é que as duas principais noções, ou algumas das principais noções, ambos concordam. Quais são elas? Jesus vai voltar, vai existir uma grande tribulação e vai existir um milênio e o juízo final. E a ressurreição. Então, esses pontos todos concordam, tá bom? Então, esses pontos são fundamentais. Você perguntar, pastor Russell Shedd, que já faleceu, não dá para perguntar mais, o pastor Augusto Nicodemos, pastor Fernando, irmão Joel, irmão Alexandre, acredita que Jesus vai voltar? Acredita no milênio, na grande tribulação, na ressurreição? A resposta sempre vai ser sim. Agora, Jesus vai voltar antes da grande tribulação, durante a tribulação ou depois da tribulação? Aí as respostas poderão ser diferentes, tá bom? Agora, uma coisa que favorece a pré-tribulação é a ideia da iminência da volta de Jesus. Então, nós temos muitos textos bíblicos que falam que Jesus pode voltar a qualquer momento, né? Então, Jesus pode voltar a qualquer hora. Jesus, ele disse isso, se não me engano, eu tinha deixado aberto aqui na semana passada, mas eu já fechei a Bíblia, tá? Da passagem que eu tinha deixado. Não me lembro se está em Lucas ou em Mateus, mas cerca de 7 vezes, assim, na sequência, no mesmo capítulo, Jesus fala da segunda vinda. E muitas das vezes dizendo, vigiai e orai, porque vocês não sabem a hora. Ele volta como ladrão, no momento menos esperado, né? Então, se Jesus vai voltar no momento menos esperado, deveria ser antes da tribulação. Porque se começar a tribulação, tiver um anticristo, tiver todos os sinais cumpridos, aí parece que fica muito fácil de entender o momento da volta de Jesus, que não seria então iminente, tá bom? Mas as duas possibilidades aí, elas existem, tá bom? Agora, vamos para o Apocalipse 4. Agora eu começo a falar para os irmãos sobre o Apocalipse 4. O irmão Carlinhos perguntou aqui, o tempo da tribulação seria de 7 anos, isso está na Bíblia? Irmão Carlinhos, nós vamos chegar depois mais adiante no Apocalipse, e aí a gente trata desse assunto. Mas se a gente ler literalmente o Apocalipse, são 7 anos mesmo, né? Lá diz o dos tempos, ou dos meses, ou dos dias, tanto em Daniel como em Apocalipse. Se a gente fizer uma leitura literal, de fato dá 7 anos, tá? Uma leitura literal. Só que muitas vezes os números na Bíblia são simbólicos, eles não são. Por exemplo, a Bíblia diz dos 7 Espíritos Santos de Deus. Deus tem 7 Espíritos Santos ou ele é só um? Lá o número ele é simbólico, né? Ok? Agora vamos para o Apocalipse 4. Né? Irmãos, eu quero fazer um exercício seguinte com os irmãos. Sobre a grande tribulação, irmão Carlinhos, eu vou pedir para o irmão esperar quando a gente chegar mais adiante, aí a gente fala sobre o assunto, né? Quando chegar lá os textos do Apocalipse sobre o assunto. Agora eu quero que os irmãos façam um exercício comigo. É o seguinte, todas as vezes que nós lemos o Apocalipse, antes da gente interpretar, eu gostaria que você fizesse um exercício mental e tentasse imaginar o que está descrito. Se está descrito uma águia voando no céu, imagina uma águia voando. Se está descrito um bicho que tem cabeça de tigre, asa de dragão, pata de urso, tenta imaginar esse bicho. Antes de você imaginar, isso significa Alemanha, significa a zona do euro, significa o Papa, seja lá o que for. Antes de imaginar isso, tenta entender a visão. Tenta visualizar o que o profeta está descrevendo.
Depois que a gente visualizar, ou tentar visualizar, aí sim a gente passa para tentar interpretar, combinado? Então, a primeira coisa, você lê do jeito que está escrito. Como está escrito? Que ele viu uma águia voando no céu, uma mulher com asas, um dragão que abria a boca e da boca saiu um rio. Então, tenta imaginar isso. Depois a gente passa a tentar interpretar. Então, a partir de agora, o negócio fica estranho, irmãos, tá bom? Até o Apocalipse 3 foi tudo muito fácil. E olha que tem muito símbolo lá. A partir do capítulo 4, o negócio vai ficando estranho, tá bom? Imagina, a Bíblia diz que Jesus abre a boca e da boca de Jesus sai uma espada, né? Você já imaginou isso? Você vai conversar com alguém, imagina você está falando comigo, agora eu abro a boca, no lugar da língua sai uma espada, irmãos, né? Percebe? Então, eu quero que vocês imaginem primeiro a visão e depois a gente busca o significado. Mas sem esquecer que muitas vezes o próprio Apocalipse não dá o significado. Mas está escrito para a gente conhecer. Então, o primeiro passo é conhecer como está. E depois a gente tenta entender. Ok? É um caminho difícil, irmãos. Tá bom? O Apocalipse, como eu disse, é o livro que mais tem interpretações distintas. Mas nós vamos apresentar aqui as possibilidades, e eu sempre vou falar aquilo que me parece mais coerente, e as possibilidades como elas se apresentam. Então vamos fazer a leitura do capítulo 4. Então agora é a leitura do capítulo 4 do Apocalipse. Tenta entender esse texto. Vamos lá? Então aqui, ó. Apocalipse capítulo 4, é esse o texto que nós vamos ler. Olha que coisa interessantíssima, isso daqui é muito interessante. Ele começa assim, ó. Depois destas coisas, que coisas? As 7 cartas do Apocalipse. Então, depois que João teve a experiência visionária de escrever 7 cartas para igrejas que existiram, com muitas descrições históricas, às vezes citando o nome de pessoas, como Antipas, citando questões geográficas, como a produção de lã na cidade de Laodiceia, né? Citando questões históricas, geográficas, nomes de lugares. Então, tudo que aparece nas 7 cartas tem um fundamento histórico grande, tá bom? Nome de divindades, da comunidade judaica, sinagoga e por aí vai. A partir do capítulo 4, começa visões em um outro sentido. Então, a partir do capítulo 4, são coisas apontando para o futuro. Qual que é a primeira experiência de João nesse sentido? Então, olha só. Depois destas coisas, que são as 7 cartas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas, depois das cartas do Apocalipse. Os irmãos entenderam a ideia? Imagina isso. Você está agora aqui. Você consegue olhar a janela aí da sua casa? Consegue? Eu consigo ver a janela aqui. Eu quero que você imagine você olhar para o céu e você vê uma porta no céu aberta. E lá do céu, dessa porta, você ouviu uma voz, que é a primeira voz que João ouviu no capítulo 1, que foi a voz de Jesus, o próprio Jesus falando com ele, lá na descrição do Apocalipse 1. E a voz dizendo: sobe aqui, que eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. Você consegue imaginar um negócio desse, irmãos? Você olhar para o céu, ver uma porta aberta. A porta não está abrindo, a porta já está aberta. E uma voz te chamando para você subir para o céu. Uma época que não tem avião, não tem balão, não tem helicóptero. E a voz está falando. Imagina Celso olha para fora, uma porta no céu falando: Celso, sobe aqui. O Celso, como é que eu vou subir aí? Né? Uma porta no céu falando: sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que vai acontecer. Te mostrarei, visão, ele vai ver coisas, tá? Agora, como que João subiu? João subiu, sim, versículo 2. Imediatamente eu me achei em espírito. Então nós temos aqui um arrebatamento. Não é o físico, mas é o espírito, tá bom?
Então, nós temos uma experiência de arrebatamento. A linguagem de hoje, que na verdade é uma tradução que parafraseia a Bíblia, tá? Ela diz que o Espírito de Deus me levou, né? Mas na verdade a melhor tradução é essa: eu me achei em espírito. É como se ele apagasse e em espírito ele entrasse naquela porta que ele viu no céu. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono. Imagina isso, irmão. No céu, armado um trono. Como que estava esse trono, irmão? Estava voando? Tem um trono no céu. Olha, imagina um trono no céu. E no trono, alguém sentado. Ele vê, então, a porta aberta, uma voz chamando para ele subir. Imediatamente parece que ele apaga. Ele diz, imediatamente eu me achei em espírito. E eis no céu armado um trono e alguém assentado nele. Mas ele não descreve como é essa pessoa. Mas a gente já sabe quem é. Presta atenção à grande influência judaica aqui, né? Que não diz o nome Deus, nem o nome Yahvé. Ele só diz que é alguém. E vocês vão notar que João nunca diz que é Deus que está no trono. Ele não diz que é Deus. Mas nós vamos ter o louvor falando que é Deus. Mas João mesmo dizendo, e eu vi Deus, ele não diz. Mas no louvor nós vamos saber que é o próprio Deus no trono. Tá bom? Versículo 3. E esse que se acha sentado, olha só como ele descreve, alguém e ele, né, que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônia. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Não é um arco-íris como esse que nós vemos, que é um arco-íris com muitas cores. É um arco-íris verde. Ele é esmeralda. Tá bom? Então, o formato do arco-íris não dá para saber se é um arco completo ou se é um meio arco. Mas ele olha para o céu, vê o trono e o arco esmeralda. Né? Acho que o irmão Celso levantou a mão. Vamos acabar a leitura? Aí o irmão Celso fala. Tá bom? Não, pastor Alexandre. Não, é que sim, eu vou precisar me retirar. Eu vou precisar me retirar, como eu comentei, para ir buscar a Ruth, tá bom? Tudo bem, pastor. Sem problema. É pastor Celso, não, ele fica bravo porque eu chamei ele de pastor. É Celso, isso. Nosso vice-presidente Celso. Tá bom. Boa Deus continuação abençoe, a todos, tá? Um abraço. Ok. Então, 4. Olha só. Ao redor do trono há também 24 tronos. E assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cuja cabeça estão coroas de ouro. Então imagina o trono de Deus, alguém assentado que brilha como pedras preciosas, em volta do trono um arco-íris verde esmeralda, mas em volta do trono existem 24 outros tronos. Então tem o trono de Deus e em volta desse trono mais 24 tronos. E assentado nesses tronos 24 anciãos. Anciãos, então dá para reconhecer que são pessoas idosas, né? 24 anciãos. E eles têm na sua cabeça coroas de ouro. Coroas de ouro. Então, continuando aí. O 5. Do trono principal, singular. Não é dos tronos, é do trono de Deus, o trono do meio. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. 3 coisas saem do trono de Deus: relâmpago, vozes e trovões. E diante do trono, então na frente do trono, ardem, então está acesa, 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Lembra que já apareceu 2 vezes aqui no Apocalipse a descrição dos 7 Espíritos de Deus? Então João está vendo numa visão 7 tochas ardendo na frente do trono. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. Ele está vendo o trono no céu, mas na frente do trono tem um mar de vidro, semelhante ao cristal.
e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes. Então, preste atenção nas personagens que aparecem aqui. Nós temos o alguém que está no trono, que é Deus. Nós temos 24 anciãos em volta do trono. Nós temos 7 tochas na frente do trono. E nós temos no meio do trono e em volta do trono, talvez em movimento, 4 seres viventes. Como são esses 4 seres viventes? Cheios de olhos, por diante e por detrás. Imagina 4 seres que têm olho espalhado pelo corpo. Lembra que eu falei disso uma vez? Tem olho na testa, tem olho na bochecha, tem olho na mão, tem olho no braço. De olhos. 4 seres cheios de olhos. Verso 7. O primeiro ser vivente é semelhante a um leão. O segundo, semelhante a um novilho. O novilho aqui é o boi, tá bom? Então tem tradução que está boi. Então, leão, novilho. O terceiro tem um rosto de homem. E o quarto é semelhante a uma águia quando está voando. Então ele vê 4 seres, um com rosto de leão, um com rosto de boi, um com rosto de homem e um com rosto de águia. E o verso 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso. Não tem descanso não é que eles estão cansados, tá? É que eles não param o que eles estão fazendo. A ideia é essa, tá bom? Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando. Então, note a cena. Ele vai ver os 4 seres e eles vão louvar quem está no trono. Agora que a gente vai saber quem está no trono. Ele vai dizer assim, ó, os 4 seres dizem, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Que era, passado, que é o presente, que há de vir, futuro. Lembram de Hebreus? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Né? Então, lembram aqui de Isaías, os anjos, os serafins, que clamavam Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. João, do trono de Deus, esses 4 seres estão clamando Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e há de vir. Depois que os 4 seres louvaram aquele que está no trono, a cena continua. Preste atenção na cena, imagina a cena. Quando esses seres viventes deram glória, eles deram glória, honra e ações de graças ao que se encontra, ao que se encontra no trono. João nunca diz Deus está no trono. Talvez seja aquela influência, aquele temor judaico de não usar o nome de Deus. Mas os que estão lá, ou os seres viventes, eles dizem Todo-Poderoso. Aí João diz, né? Quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, eterno, tá? O que aconteceu? Os 4 deram glória. Na sequência, os 24 anciãos se prostraram, prostração, diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelo século dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono proclamando. Aqui é o segundo louvor. Então, os 4 seres louvam Deus. Na sequência, os 24 que estavam assentados em 24 tronos, eles se levantam do trono, se prostram, tiram a coroa e lançam a coroa aos pés daquele único todo-poderoso que está sentado no trono central. E os 24 anciãos dizem, tu és digno, Senhor Deus nosso. De novo, a gente só sabe quem está no trono pelo louvor daqueles que já estão no céu. João não diz, mas é no louvor que diz, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste,
Sim, por tua vontade, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Ok? Deu para perceber a cena? Então, mais importante do que a explicação que eu vou fazer, que eu vou tentar fazer, é você visualizar a cena. O capítulo 4 é curto. Tenta visualizar o que aconteceu. João está na ilha de Patmos, olha para o céu e vê uma porta aberta. Da porta ele ouve uma voz: João, sobe para cá, que eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. E aí, imediatamente, parece que João apaga, né? Em espírito. Lembra que Paulo diz do arrebatamento ao terceiro céu? E Paulo diz, se no corpo ou fora do corpo eu não sei. Então aqui João diz que em espírito. A mesma expressão aparece em Ezequiel. Ezequiel estava na Babilônia, mas diz que em espírito a mão de Deus o fez caminhar em Jerusalém. Então, é um arrebatamento de sentido. Ele passa a ver isso, mas em um arrebatamento. Em espírito, eu me encontrei no céu. E aí ele diz que vê um trono, aí ele descreve o trono. Aquele que está no trono brilha. Aí ele vai dizer de 3 pedras preciosas. Essas pedras, eu estive pesquisando, da antiguidade para cá, mudou a descrição. O jaspe hoje não se compara com o jaspe da época de João, tá? O jaspe hoje ele é meio opaco. Na antiguidade, quando se descrevia jaspe, ele era brilhante como um diamante. Então, imagina um verde muito brilhante ou um diamante colorido muito brilhante. Essa é a descrição que seria. E ele vê o trono muito brilhante e do trono sai relâmpagos, raios, sai trovão e sai vozes, o som de vozes. Em volta desse trono, 24 outros tronos e 24 anciãos com coroas. Aí ele vê 7 tochas na frente do trono e elas estão acesas, estão ardendo. E aqui ele interpreta. Vocês viram? Tem coisas que o Apocalipse interpreta, tem coisas que o Apocalipse não interpreta. Aqui ele já diz, as 7 tochas significa os 7 Espíritos de Deus, que a gente já leu lá nas cartas anteriores, que é uma descrição da presença universal do Espírito Santo, ou a multiforma apresentação do Espírito Santo em Isaías capítulo 11. Né? Bom, e aí ele continua. 4 seres viventes, olha a descrição. Ele não descreve Deus, mas ele descreve os seres. Vocês viram? Ele não diz como Deus é, mas ele diz como são os 4 seres. Rosto de águia, rosto de boi, de leão e rosto de homem. 6 asas, cheio de olhos espalhado pelo corpo, um monte de olho, né? E eles estão no meio, em torno do trono, e eles vão louvar aquele que está no trono. Assim que os 4 seres louvam quem está no trono, os 24 anciãos se levantam e se prostram diante daquele que está no trono, tiram as coroas e lançam as coroas para o único ser eterno. E aqui ele vai descrever Deus como eterno, aquele que vive pelo século dos séculos e como Criador. Essa é a visão do céu de João. Tá bom? E ela só vai se completar no capítulo 5. No capítulo 5, que vai ser para a semana que vem. E vai ser emocionante, irmãos. O capítulo 5 do Apocalipse, ele é emocionante. Ele é muito bonito, mas aí só semana que vem a gente vai conhecer o capítulo 5. Mas eu digo que ele é tão emocionante, mas não é para ler agora, hein? Ele é tão emocionante que diz que o próprio João chorava lá no Apocalipse 5. Mas deixa para a semana que vem. Bom, irmãos, é esse então o ponto da mudança drástica. Vocês viram que já mudou tudo agora, né? Até o capítulo 3 é uma coisa. É as coisas que estavam acontecendo nos dias de João. Mas o capítulo 4 já começa com a voz falando, eu vou te mostrar o que vai acontecer depois dessas coisas. Ok? Só que antes de João ver o que vai acontecer depois, ele vislumbra do céu nessa visão. Então, primeira coisa que ele vê, a porta que se abre.
eu quero começar lembrando para os irmãos, essa é a terceira vez que aparece a palavra porta no Apocalipse. Né? Então, se fosse na nossa aula, lá na sala da nossa igreja, eu iria fazer o desafio para os irmãos. Eu ia falar, quem lembra das outras 2 portas que já apareceu em Apocalipse? Né? Mas já está aí na tela, os irmãos estão lendo. Né? Essa é a terceira vez que aparece a palavra porta no Apocalipse. A primeira porta apareceu na carta a Filadélfia. Jesus disse para Filadélfia, eis que ponho diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Lembra disso? Eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre. Lá na carta da Filadélfia, nós descobrimos a porta da oportunidade. A porta aberta na Filadélfia era a porta da oportunidade de falar do Evangelho. Essa era a porta de Filadélfia. A segunda porta que apareceu foi da aula retrasada. Vocês se lembram daquele quadro que eu mostrei para os irmãos, daquele pintor, agora fugiu aqui o nome do pintor, mas é um pintor carmelita, né, da igreja anglicana. Ele pintou um quadro de Jesus na porta, e a porta não tem fechadura do lado de fora, lembra do quadro? Né? Que quando Jesus diz, eis que porta e bato. Se alguém ir e abrir a porta, eu entrarei. Então, a segunda porta é o coração humano. É a porta de Cristo chamando a pessoa para que a pessoa abra a sua vida, abra a sua mente, abra o seu coração para receber a Cristo, mesmo sendo a igreja. Mesmo sendo a igreja. Essa porta aqui é a porta da revelação. Essa porta, ela pode até ter acontecido, eu acredito que aconteceu, a experiência visionária, João deve ter visto de fato uma porta, mas essa porta significa revelação. Por exemplo, aqui eu estou aqui no meu quarto, aqui no meu escritório, tem uma parede, eu não consigo ver nada do lado de fora, mas tem uma janela. Pela janela eu consigo ver um coqueiro e ver um prédio. Então, a janela me revela o que está do outro lado das paredes. A porta que João vê aqui no capítulo 4 é a porta da revelação. É como se você conseguisse ver o futuro. A porta do capítulo 4 é a porta do visionário. Não é só uma porta literal que João viu numa visão. Quando João passa pela porta, significa que ele passa a ter acesso a conhecimentos que só Deus pode dar. Vocês se lembram de Daniel? Quando o rei teve um sonho e queria saber o significado do sonho, o rei falou para Daniel, Daniel, qual é o segredo? O que significa o sonho? O que vai acontecer? E Daniel diz para ele, olha, o que o rei pede, nenhum homem pode saber. Nenhum homem é capaz de saber o futuro. Mas o Deus do céu deu ao rei o conhecimento do que vai acontecer. Então, Daniel está dizendo que apenas Deus pode revelar o futuro. Então, essa porta é a porta da revelação. Ok? Então, João vê a porta, mas essa porta significa que ele vai ver aquilo que nós não conseguimos ver. Nós não conseguimos ver a realidade espiritual. Nós não conseguimos ver Deus. Nós não conseguimos ver os anjos. Nós não conseguimos ver o mundo espiritual. Quando João vê a porta, é como se ele passasse a ter acesso a verdades que estão ocultas ao ser humano. Ok? Isso é fantástico. Ok? Algumas palavras que vão aparecer, irmãos, já repararam que eu não leio tudo, mas eu vou mandar tudo. Irmãos, eu não mandei ainda para vocês o que eu prometi. Eu editei ontem, mas falta colocar o índice, tá bom? Colocar o índice para ficar fácil, para quem for imprimir, achar fácil o estudo das 7 cartas, tá bom? Eu não leio tudo, mas eu mando tudo, tá bom? Eu mando tudo para vocês. Mas só para os irmãos saberem, algumas palavras que aparecem, por exemplo, vidente. Para nós que somos cristãos ou evangélicos hoje, a palavra vidente, ela é só muito negativa, né? Vidente, nós pensamos em cartomante, pensamos em ciganos, pensamos nas pessoas que estão lendo mão, em horóscopos, né? Coisas desse tipo, tá bom? Mas a palavra vidente, ela existe na Bíblia. Só que não tem nada a ver com os videntes que nós conhecemos por aí,
tá bom? O vidente da Bíblia é aquele que vê. Então, vidente é aquele que vê. Essa palavra tem no Antigo Testamento, ela tem na Bíblia. É o profeta visionário. Então, na Bíblia nós temos o nome profeta, mas temos o nome vidente. Então, vidente, lá no Antigo Testamento, é aquele que vê. Então, aqui no texto, às vezes, João é descrito como vidente, porque João vê. É um profeta que vê coisas. Não é um profeta como aquele que diz assim, olha, eis que a Babilônia vai ser atacada pela Síria. Não, é aquele que vê coisas. Eu vi o céu, eu vi o trono. Então, a ideia é essa. Mas eu quero que os irmãos percebam que a visão ela tem um deslize muito que você às vezes percebe. A porta está no céu. João subiu para o céu. Só que, de repente, no capítulo 10, João não está mais no céu. No capítulo 10, João diz assim, ó, eu vi um anjo descendo do céu. Se João viu o anjo descendo do céu, ele já não estava mais no céu. Então, do capítulo 4 até o 22, João parece que vai deslizando entre o céu e a terra. Então, como num sonho, sabe um sonho que às vezes você está na sua casa e de repente você já está na igreja, de repente você já está na casa de um filho seu. No sonho você não vai mudando de ambiente que você nem percebe. Na visão do Apocalipse, João está deslizando entre o céu e a terra várias vezes. E às vezes nós nem percebemos se a gente lê rápido, ok? Bom. O trono. O que nós podemos pensar aqui do trono? Sobre o trono, olha que coisa interessante. Existem 60 passagens no Novo Testamento que falam do trono de Deus. 60. Tá? Das 60 passagens que falam do trono de Deus, 47 está no Apocalipse. Então, apenas 13 está fora do Apocalipse. Mas 47 vezes vai aparecer a palavra trono no livro do Apocalipse. Então, o trono é muito importante. E nesse capítulo, é claro que o centro das escrituras é Deus, tá bom? Mas nesse capítulo, o centro é o trono. Deus está no trono. Mas os irmãos repararam que tudo acontece em torno do trono? Ele vê o trono, em volta do trono, sai do trono, no meio do trono, se prostram. Então, toda a visão parece que gira em torno do trono. É claro que, se a gente imaginar o trono como objeto, mais importante é quem está no trono, que é o próprio Deus. Né? Mas a ideia de trono é a ideia de rei, é a ideia de governo. O que o Apocalipse quer mostrar? Um Deus que governa. O trono é o símbolo da soberania inabalável de Deus. A ideia de mostrar, não, Deus no trono, é a ideia de mostrar que Deus é aquele que tem o governo. Irmãos, imagina João preso na ilha de Patmos, perseguido pelo Império Romano. Quem é que manda na terra? Quem é que tem o governo nas mãos? É o imperador romano? Aí João tem uma visão que quem está no trono é Deus. Essa é a ideia. Quem é que manda? É o Dória? É o Bruno Covas? É o Bolsonaro? É o Donald Trump? Quem está no trono? Né? Então, no trono desta vida, né? Ou seja, na cadeira presidencial, pode até estar o presidente Bolsonaro, né? Na cadeira lá da prefeitura, no gabinete, pode até estar o Bruno Covas. Mas os governos vão e vêm. Né? Governantes se elegem e saem, vivem e morrem. Mas João está vendo que no trono universal, o nosso Deus, aquele que vive pelos séculos dos séculos. Tem uma descrição aqui de Ezequiel do trono que é parecida com essa. Né? Eu vou ler para os irmãos aqui. Olha como Ezequiel também. Irmãos, quem tiver paciência, né, depois dá uma lida em Ezequiel capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 10. E Isaías capítulo 6. Preste atenção como tem semelhanças os textos de Ezequiel 1, 2, 3 e 10 e Isaías 6 com o Apocalipse. Olha como Ezequiel descreve o trono de Deus. Tem algumas diferenças, mas preste atenção nas semelhanças. Ezequiel capítulo 1, versículo 26.
por cima do firmamento. Firmamento é o céu. E sabe como começa o livro de Ezequiel? Eu vi os céus abertos e tive visões de Deus. Os céus abertos. Como que começa Apocalipse 4? Uma porta no céu. É o céu aberto. O céu aberto por uma porta. Ezequiel apenas diz os céus abertos. Mas vamos à descrição do trono de Ezequiel. Então, por cima do firmamento, o firmamento é o céu, que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira, de novo uma pedra preciosa para representar o trono, né? Sobre esta espécie de trono, estava sentado uma figura semelhante a um homem. Aqui ele vai descrever um pouco Deus, como que Ezequiel viu Deus na visão, né? Ou seja, esse ser que ele vê no trono, como metal brilhante, como fogo ao redor dela. Desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Imagina alguém do peito ou da cintura para cima e da cintura para baixo, semelhante a fogo. Semelhante a fogo. Como o aspecto do arco, aparece de novo o arco-íris, né? O aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, o arco-íris, e lá no Apocalipse 4 tem o arco-íris também. Assim era o resplendor ao redor do trono. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem me falava. Né? De quem falava. Ezequiel, capítulo 1. Capítulo 1, 2 e 3 de Ezequiel tem descrições difíceis também, mas muito semelhantes com o Apocalipse. 24 anciãos. Quem são os 24 anciãos, irmãos? 24 anciãos. Assim como o versículo 10 citou o primeiro trono e depois o detentor do trono, então, o que João diz? João não diz eu vi Deus e Deus no trono. João diz eu vi o trono e alguém no trono. Primeiro ele fala do trono e depois de alguém no trono. Os 24 anciãos é a mesma coisa. Ele diz que vê 24 tronos e 24 anciãos. Assim também agora, dentre os arredores celestes, estão sendo citados primeiramente os tronos. Ao redor do trono, singular, o trono de Deus, né? Havia tronos, no plural. São nitidamente sedes de governos subordinados. Falta-lhes tanto singularidade quanto a posição central. Ao se ajoelharem, lançarem suas coroas, seus ocupantes demonstram sua dependência. Contudo, quem são eles? E assentado neles, vi 24 anciãos vestidos de branco e cuja cabeça estão coroas de ouro. A ideia é como, imagina o presidente e os governadores dos estados. Tá? Então, imagina Deus e abaixo de Deus os tronos, como se fossem subordinados. Mas só existe um poderoso, só um pode ser adorado. Percebe que os 24 seres que estão em volta de Deus, eles são poderosos, eles têm tronos, eles têm coroa de ouro, eles são seres poderosos, mas eles jamais são adorados. Pelo contrário, esses 24 seres poderosos, que têm coroa, que têm trono, ou seja, tem governo, tem juízo, tem governo, eles têm que se render diante do trono singular, diante de Deus. Quais são as sugestões de quem são os 24 anciãos? Tá? Existem algumas sugestões. No Antigo Testamento, muitas vezes Deus é descrito como governando e presidindo um tipo de senado, de conselho. 1 Reis, capítulo 19, o livro de Jó, o livro de Isaías. Tá? Então, são livros que, por exemplo, em Jó está escrito que o diabo, né, se encontrou com Deus quando Deus se reuniu com os filhos de Deus. Lembram disso? Quando Deus se encontra com os filhos de Deus, é como se fosse uma reunião de Deus com anjos, como se fosse presidindo um conselho. Em 1 Reis 19, tem um profeta que diz que viu Deus e viu anjos conversando com Deus, como se fosse uma assembleia, um parlamento. Ok? E tem um texto muito interessante de Isaías, eu coloquei o texto aqui, olha. Eu vou grifar ali de azul. Vê se você acompanha daí, ó. Texto de Isaías 24, 23, olha.
Diz assim, ó, a lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião em Jerusalém. Perante os seus anciãos haverá glória. Então, existe uma noção no Antigo Testamento que Deus governa, mas junto de Deus existe como se fosse um Senado, um Congresso, um Parlamento. Então, talvez a ideia seja essa, de que existe um Deus todo-poderoso, mas 24 tronos em volta de Deus, de seres que exercem poder e juízo, que a Bíblia não descreve. Nós estamos falando de um mundo suprafísico, além desse mundo físico, tá bom? Mas existem outras possibilidades, tá? Já foi dito que tudo que nós temos na Terra é um reflexo de uma realidade espiritual. Davi e Moisés, os dois, eles vão dizer que construíram o templo, ou fizeram a planta do templo, ou Davi, a divisão dos turnos, eles vão dizer que foi por uma revelação de Deus. E o livro de Hebreus vai dizer que era uma sombra da realidade futura. No caso de Moisés, diz que Deus lhe deu a planta, né, do tabernáculo e coisas desse tipo. Então, alguns vão entender que, por exemplo, lá em Jerusalém, existia 24 turnos para os sacerdotes e 24 turnos dos levitas. E cada um desses turnos tinha um presidente, que era chamado como ancião. Olha que coisa interessante. 24 turnos de sacerdotes, 24 turnos de levitas. Os sacerdotes ofereciam a Deus a oração e os levitas ofereciam louvor. Nós temos os 24 anciãos fazendo o que diante de Deus? Adorando. Eles vão ter harpa. Tem uma descrição que diz que eles têm harpa para orar. E tem outra descrição que diz que eles vão oferecer o incenso com a oração dos santos para Deus. Muito parecido com o que fazia o sacerdote e o levita. Então, alguns teólogos entendem que, na verdade, isso é um reflexo da realidade na Terra, mas seria a realidade espiritual de 24 seres que estão diante de Deus, adorando a Deus e oferecendo as nossas orações diante de os sacerdotes faziam. Uma outra possibilidade é que os 24, eles representam os 12 do Antigo e os 12 do Novo. Seria a união de Israel e da Igreja. O Antigo Testamento é muito importante, os 12 patriarcas, os 12 filhos de Jacó, os 12 patriarcas, as 12 tribos. Os 12 do Antigo Testamento são muito importantes. E o Novo Testamento tem 12 apóstolos. Inclusive é chamado no singular nos evangelhos. A Nova Jerusalém, está escrito que na Nova Jerusalém tem 12 portas. E o nome de cada porta... Perdão, irmãos, tem uma moto passando aqui, né? Um barulhão aí de uma moto. Na descrição da Nova Jerusalém, diz que existe 12 portas, e as 12 portas têm o nome dos 12 patriarcas, e no fundamento o nome dos 12 apóstolos. Então, 12 mais 12... Então, esses 24 anciãos, eles seriam uma representação do Antigo Testamento, do período de Israel e do Novo Testamento, que é um período mais universal, quando o Evangelho ele não se restringe a Israel, mas ele sai de Israel para atingir o mundo inteiro. Quando Jesus diz, ide pregar o Evangelho a todas as nações. Bom, seria uma outra possibilidade. Essas são possibilidades, mas na verdade nós temos aí 24 seres. Então, o mundo espiritual, ou os seres espirituais, nós não conhecemos com detalhes. Nós temos apenas alguns vislumbres, né? O que nós temos no mundo físico? Temos as pessoas e temos os animais. Isso. Temos um monte de seres. Nós temos os animais selvagens, aquáticos e por aí vai. Um monte de seres. E o mundo espiritual? Será que só existe um tipo de ser espiritual ou existem tipos diferentes? Então, aqui nós temos 24 anciãos e temos os 4 seres viventes também.
Esses seres viventes, eles são muito parecidos com Ezequiel e Isaías. Só que tem uma diferença, irmãos. Tá? Não se esqueça que é visão. Então, não necessariamente é literal. Pode ser até literal. Talvez lá no céu tenha um anjo que tem um rosto de leão e tem olhos espalhados pelo corpo todo. Eu quero que você imagine você acordar com um anjo desse te levando uma mensagem. Quem é que já orou para ver um anjo? Ah, Deus, eu queria tanto ver um anjo. Eu quero que você imagine você olhar para o lado agora e você dar de cara com um ser que tem a cabeça de boi e tem 6 asas e o corpo inteiro, um monte de olho. Tem olho no pescoço, tem olho na mão, tem olho... Em todo o corpo tem olhos. Eu quero saber se você iria desmaiar. Uma vez eu vi um irmão falando que se visse um anjo desse, ele ia desmaiar. Falava, meu Deus, se eu visse um anjo desse, eu desmaiava de medo. Né? Então, a visão ela pode ser literal, pode ser que de fato exista um ser assim, mas pode ser apenas um significado simbólico, ok? Da realidade espiritual. O que significa essa realidade espiritual? Ela significa... O que significa um monte de olho no corpo? Significa o conhecimento ilimitado. Eu estou olhando para você, mas eu não consigo ver o que está passando atrás de mim. Eu vejo pela câmera aqui, tá bom? Olha, aqui tem alguns livros. Tem uma câmera aqui na minha frente que reflete atrás. Eu quero o livro de teologia sistemática que eu estou lendo. Ó. Pela câmera eu consigo localizar. É como se tivesse um olho na minha costa. Então, quanto mais olhos eu tenho, mais eu vejo, mais eu conheço. Seres espirituais têm um conhecimento ilimitado. Não que eles são como Deus, que conhece tudo, mas que conhece muito mais que o ser humano como nós. Tá bom? Então, o significado pode ser que os anjos, eles têm um conhecimento ilimitado. E esses rostos? Né? Irmãos, a conversa está muito boa, mas chegou o nosso final aqui. Tá bom? Eu vou até tirar, nem quero olhar o que tem para frente, porque senão eu vou ser tentado a falar. Eu só vou explicar rapidinho aqui. E aí, na semana que vem, a gente pode até voltar e concluir esse capítulo. Esse capítulo tem tudo a ver com o capítulo 5. Aí eu posso juntar e concluir, tá bom? Mas só para os irmãos terem uma ideia, né? O Ezequiel, ele não vê os 4 seres, cada um como um animal. Tá? O Apocalipse vê cada um como um animal. Um rosto de águia, um rosto de boi, um rosto de homem e um rosto de leão. Isso é o Apocalipse. Ezequiel vê os seres com 4 rostos. Imagina você olhar para uma pessoa que tem 4 rostos. Lembra que eu mostrei um Deus para vocês, uma divindade que tinha 2 rostos, um na frente e um atrás? Eu esqueci o nome dele. Eu coloquei lá na carta de Filadélfia, lembra disso? Mas Ezequiel vê 4 rostos. Um rosto na frente, um do lado, um do outro lado e um atrás. Imagina, você tem aqui a sua frente, imagina aqui a sua orelha, um outro rosto, a outra orelha sua, um outro rosto, e a sua nuca, um rosto. 4 rostos. Ezequiel vê 4 seres com 4 rostos, e cada rosto é um desses animais. Um rosto de homem, um rosto de águia e um de boi. No Apocalipse, rosto, mas são 4 seres e cada um dessa forma. Então, existem semelhanças e diferenças na visão de Ezequiel e na visão de João. O que significa isso? Já foi sugerido uma série de coisas. Tá? Já foi sugerido que toda a criação adora a Deus, porque esses seres vão adorar a Deus. Já foi sugerido que esses seres são seres espirituais, tipos de anjos, que são enviados por Deus para exercer algum tipo de governo especial na natureza ou no cosmos. Mas a Bíblia não diz. Só diz que são 4 seres que estão diante de Deus e louvando a Deus. São seres assim. Só que esses seres louvam a Deus. E eles são seres distintos. Tem os 24 tronos diante de Deus. E eles parecem que têm uma importância maior do que os 24. Eles começam louvor. E os 24 se rendem diante do Criador. Tá? Na visão de Ezequiel, eles parecem que estão sustentando, ou segurando, ou levando o trono de Deus. Na visão lá de Ezequiel. E já foi sugerido, lembra do pastor Luiz Saião? Pastor Batista também, né? Ele vai sugerir que são os principais seres de diferentes ordens da criação.
Por exemplo, dos animais selvagens, o mais vistoso na antiguidade, né, era o leão. Dos animais domésticos, o mais importante na antiguidade era o boi. O boi que era usado no arado, que era usado na agricultura, né? O boi, a vaca, né? Era o animal mais importante do mundo doméstico, do mundo do camponês. E do mundo selvagem era o leão. E o animal mais importante dos animais que voam é a águia. Mas a coroa da criação, como diz os Salmos e Hebreus, né? Aquilo que foi mais importante na criação foi o ser humano, criado, inclusive, para governar a criação como mordomo ou para exercer domínio sobre tudo o que Deus fez. Então, esses podem estar representando toda a criação, tudo o que Deus criou, tudo o que Deus fez. E tudo o que Deus criou, tendo o seu representante lá no céu, está louvando a Deus como o grande Criador e aquele que vive para sempre, sendo o único digno de louvor. Irmãos, tem mais coisas para descrever desse capítulo. Mas hoje é o dia que eu passei mais, é 33, tá? Eu vou ter que parar por aqui. Mas não esqueça, né? Eu comecei falando da grande tribulação, então até daria tempo tranquilo para falar desse capítulo. O próximo capítulo é o capítulo 5. Capítulo 5 tem uma coisa interessante. Irmãos, quem é o único digno de louvor? Aqui, como eu disse, a Bíblia, ela descreve algumas coisas, mas ela não define, né? A Bíblia vai dizer que só existe um Deus. E aqui no trono está o único Deus. E diz que é o único que merece louvor. No capítulo 5 vai aparecer o Cordeiro no trono sendo louvado da mesma forma que Deus. Então nós temos um pensamento cristão já maduro no Apocalipse que diz que só existe um Deus. E só ele é adorado. Mas no Apocalipse é adorado o Pai e é adorado o Filho. O capítulo 5 ele é muito interessante porque ele vai se voltar para o Cordeiro, para o Filho. E é no capítulo 5 que João vai chorar. Aí vamos descobrir porque João chorava. É muito bonito o capítulo 5, ele é muito emocionante. Lição de casa, vocês vão ler o capítulo 5 para o nosso retorno na semana que vem, tá bom? Então, a leitura do capítulo 5 para o nosso retorno. E na semana que vem, eu prometo para os irmãos que eu ainda falo mais algumas coisinhas desse capítulo para a gente entrar no capítulo 5. Capítulo 5 e 4 parece que está unido. Só que o capítulo 4 dá ênfase ao Pai e o capítulo 5 dá ênfase ao Filho. Mas faz parte do mesmo conjunto de João tendo a primeira experiência visionária no céu. Tudo bem, queridos?